Bom, pessoal, aqui é um guia tutorial de uso dos filtros Rangon da Licon. Então eu vou falar algumas coisas sobre as características desse equipamento, as diferenças dos equipamentos do mercado, vantagens, né? E por que a gente escolheu trabalhar com esse equipamento aqui na Onda. O filtro da Licon é o filtro mais estreito do mercado. Ele tem 50 milímetros de espessura. Isso quer dizer que vocês podem colocar atrás do aquário com um pequeno espaço entre o aquário e a parede. Então é o único filtro Rangon do mercado que permite que isso aconteça. Se vocês observarem os filtros tradicionais, mesmo esse aqui sendo o menor deles, eles são mais largos. Muita gente fala que o filtro da Licon tem pouca capacidade filtrante, por ele ser tão pequenininho, tão estreito. Mas na verdade, o que ele perde na largura, ele ganha na altura e muitas vezes no comprimento. Esses filtros, como vocês podem ver aqui nas embalagens e nos produtos demonstrados, eles são oferecidos em 4 tamanhos. Uma grande vantagem é que o elemento filtrante é o mesmo em todos os modelos dos 4 tamanhos. O modelo menor usa um elemento filtrante, imediatamente após 2 elementos, 3 elementos e o modelo maior, 4 cartuchos deste aqui que você tem filtro mecânico, resina de troca iônica aqui dentro, uma função de cerâmica também, e uma esponja para filtragem biológica. O cartucho é lavável, é reutilizável, mas com o tempo você perde a capacidade da filtragem mecânica e é interessante trocar o refil ou repor a lã filtrante e o carvão ativado dentro dessa pecinha aqui. Para quem tem habilidade manual, isso é uma coisa perfeita de ser feita. Para quem não necessita, é só comprar um refil novo e trocar. Já que nós estamos falando de refil e material filtrante, uma coisa muito interessante é saber que o melhor filtro na sua casa, no seu aquário, é aquele filtro que é limpado com periodicidade. A melhor marca de filtro, o melhor modelo, eu costumo dizer que é o filtro limpo, né? Não adianta a gente comprar um super equipamento sofisticado e caro e não manter a limpeza periódica, porque toda aquela sujeira, partículas, matéria orgânica que foi capturada pelo filtro continua em contato com a água do aquário, em circulação e entrando em decomposição. Então, na verdade, o filtro só vai fazer o papel verdadeiro quando você limpa o cartucho, elimina todas as sujeiras e coloca novamente, ou então coloca um cartucho novo. Tá? Bom, com relação então à capacidade filtrante, vocês podem ver que ele tem até mais capacidade filtrante do que outros filtros no mercado. Uma coisa muito interessante é que também ele é muito econômico. O menor deles gasta apenas 2 watts. O do meio, 2,5 watts, logo em seguida 3 watts e o maior, 3,5 watts. A nomenclatura é o seguinte, eles começam com o modelo menor, que é esse que eu tenho na mão, que é o 330, logo em seguida o 430, 530 e o modelo maior, 630. A potência específica, a vazão e tudo, vocês vão ver no card que vai estar na tela especificando para vocês. Tá? Falando mais sobre o produto, bom, ele tem aqui o slot, né, o trilho para o elemento filtrante, a rampa de saída d'água, o suporte para a bengala de sucção, o cabeçote da bomba que é removível e o impeller que vocês podem retirar para fazer a limpeza periódica. Cada bombinha tem uma potência conforme o tamanho e um impeller. Tem peças de reposição na empresa para todos os modelos. Falando aqui da bengala, ela tem umas coisas interessantes. Acoplado a ela, temos uma regulagem de potência, onde aqui é a regulagem mais forte e aqui é a regulagem mais fraca. Na tampinha, quando vocês fecham, vocês vão ver o indicativo aqui de high e low. High de forte e low de fraco. A tampa fecha
direitinho, né, para evitar maresia, para evitar vapor de água, para evitar respingo e principalmente porque ele é um filtro bem silencioso. Você pode regular mesmo com a tampa estando fechada. Ainda falando da bengala, ele tem uma peça que regula a altura. Então, vocês podem regular o posicionamento subindo e descendo e um extrator de superfície. Com relação à bengala, ele tem então um anelzinho de vedação, um ajuste ó, com vários cliques e o extrator de superfície flutuante. Então vocês vão depois ver funcionando o exemplo aqui no aquário. O extrator ele vai regular conforme a altura da superfície da água. Por fim, uma telinha para evitar entrada de partículas maiores na hélice da bomba. Uma esponja de pré-filtro, que também serve como filtro biológico, e uma pecinha muito importante que as pessoas esquecem, que é o regulador de nível. O filtro ele deve ficar sempre perpendicular ao solo. Então, conforme o ângulo que vocês colocam no vidro, vocês vão regular essa peça para que ele não fique nem assim e nem assim. O ângulo errado compromete o funcionamento do filtro. E é isso que eu vou explicar para vocês agora. Se vocês olharem a cascata de saída do filtro, ela tem logo aqui uma borda que faz um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer que a água vai escorrer pela cascata e vai sair nessa direção. Ou seja, ele arremessa a água ao longo da superfície da água do seu aquário. Se a água do aquário estiver abaixo da cascata, ela não vai ter esse efeito, ela vai sair aqui e obviamente vai cair. E a velocidade da água vai fazer com que essa água já filtrada vá para o fundo do aquário. A gente quer que o filtro faça uma movimentação de superfície. Por quê? Porque a movimentação de superfície, ela traz troca gasosa com a atmosfera. Então é muito importante que o filtro não faça aquela movimentação monótona de caída d'água, que ele empurre a água pela superfície para fazer uma corrente de convecção total entre a superfície do aquário e o volume total de água do seu aquário. Outra coisa, para esse filtro funcionar e dar o start, você tem que encher de água acima da bomba. A hélice tem que ficar debaixo d'água. Feito isso com uma caneca, você pode ligar o filtro na tomada e dar o start. Eu vou mostrar isso para vocês. Então eu tenho aqui o filtro, o aquário. Se vocês observarem, a água está no nível correto. Para a água estar no nível correto, ela fica da borda aproximadamente 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros. Aqui no meu aquário, ela está 2,9 ou 29 milímetros. Uma canequinha de água. Eu vou encher o filtro. Não é necessário encher até em cima. E vou ligar o filtro na tomada. Ligando o filtro na tomada, vamos perceber se ele está no high, ou seja, na posição mais fácil. Ele faz um pouquinho de barulho porque ele vai ter que expulsar todo o ar que está aqui na bengala e na hélice da bomba. E conforme ele vai expulsando o ar desse trajeto, ele começa a puxar a água do aquário. Ó, aqui vocês percebem que já começou a funcionar. O extrator de superfície já está funcionando também, ó. Vocês podem verificar. E olha o que eu falei para vocês. A água, ela está sendo empurrada na tangente da superfície da água do aquário. Então, essa vibração aqui, ela melhora muito a capacidade de troca gasosa do seu aquário. Você pode colocar mais água para regular ou tirar água. Muitos clientes reclamam que o filtro demora muito para funcionar ou que quando ele funciona, ele está fraco. Então a primeira coisa que nós temos que observar é se a regulagem não está no modo fraco, olha como ele fica bem mais fraco,
Então nós vamos colocar no modo forte. Se os cartuchos estão limpos, porque filtro sujo perde a vazão, ele fica entupido, né? E principalmente se o aquário está no nível correto. Porque como eu falei inicialmente para vocês, para esse filtro ter mais capacidade filtrante, ele é mais alto. Lembrem, se ele é mais alto, quer dizer que a bomba vai ter que fazer um esforço maior de sucção se o aquário tiver com a água muito baixa. Princípio de vasos comunicantes. O aquário estando na posição ideal, o filtro vai trabalhar segundo ele foi projetado. Para retirar um pouquinho dessa água, e conforme a gente retira a água do aquário, vocês vão perceber aqui, olha, a diferença e como o filtro vai perdendo a capacidade. Ao mesmo tempo que o filtro perde a capacidade por causa da coluna que ele tem que erguer, ele está fazendo um esforço maior, podem perceber também como a superfície perde a movimentação adequada. Então, por exemplo, um aquário o filtro utilizado num aquário dessa forma, ele começa a fazer um pequeno barulho por causa da cascata, ele perde essa movimentação de superfície e o filtro perde a capacidade de bombeamento. Então o ideal é que a gente preste bem atenção na hora de montar o filtro para que tenha a superfície na altura adequada para ter o máximo rendimento desse filtro. Vamos esvaziar um pouquinho mais. Ó, vocês vão perceber que ele vai ficar cada vez mais fraco e vai perdendo rendimento. E se o aquário tiver com um nível mais baixo do que o nível da bomba, a hora que faltar luz, quando ele retornar, ele não vai ter a capacidade de succionar a água novamente e continuar o trabalho. Se ele tiver na altura correta, a hora que a luz acabar, quando voltar, ele volta a funcionar normalmente, porque você já havia enchido de água a primeira vez. Diminuindo mais ainda o nível do aquário, vocês podem perceber que o filtro começa a trabalhar com um rendimento muito ruim, ele fica bem ruidoso, porque a bomba começa a forçar, e se acabar a luz, ele até consegue, com muito esforço, voltar a funcionar, mas cada vez pior. Em algumas situações de água mais baixa, ele não vai conseguir dar o start novamente. Então, vou mostrar para vocês. Aqui eu desliguei o filtro, esperando igualar, né? Então, ele está devolvendo a água que estava dentro dele para o aquário. E agora eu vou ligar novamente. Vocês vão perceber que ele vai funcionar, mas de uma maneira que ele nunca vai ter um bom rendimento. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, e na maioria das vezes, quando a gente verifica e vai conversar com o cliente, a dificuldade é justamente essa, é essa discrepância de nível, né, ou o ângulo da caixa do filtro. Aquilo que eu falei para vocês, se estiver assim ou se estiver assim, ele vai cada vez ter mais dificuldade para trabalhar corretamente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui estão todas as dicas do filtro Licom. É um filtro bem moderno. Temos peças de reposição, assistência técnica e distribuição desse equipamento para todo o Brasil.